Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar pela mensagem de hoje. Ó poderoso Deus de Israel, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, nesta noite. Que a nossa oração, Pai, chegue até o teu trono. Que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Ó Deus, socorre aquele que está aflito, necessitando de uma resposta. Pai, eu lhe peço que esta mensagem seja direcionada e que ela venha, Senhor, com discernimento para que possamos compreender. Pai querido, e que o Espírito Santo venha nos guiar através desta mensagem. Ó Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha só o que diz a palavra aqui no livro de Isaías. Isaías 38 vai dizer a doença de Ezequias e a cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta, filho de Amós, e lhe disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então aqui o profeta recebe esta mensagem, que ele vai morrer, que ele não vai sobreviver. Mas antes de nós chegarmos nesta mensagem, no versículo, nós estamos falando do versículo 38, da doença do rei Ezequias, onde ele faz uma oração, onde ele é curado. Se nós retornarmos aqui um capítulo antes, no versículo, capítulo 37, a partir do versículo 1, nós vamos entender que o rei Ezequias era um homem de oração. Veja só. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. O rei Ezequias acaba ali de receber uma notícia, que o rei da Síria estava ameaçando, que o rei da Síria ia dominar ali a região onde o rei Ezequias estava. Mas ele, recebendo a má notícia, ele rasgou as suas vestes em sinal de luto. Em sinal de luto, ele entrou na casa do Senhor. O que você recebe de notícia? Quando você recebe a notícia ruim, aonde você tem ido? Você vai ver que o rei Ezequias, ele foi à casa do Senhor. Então ele foi à casa do Senhor fazer ali a sua oração. E ele diz assim Ezequias a esse dia a dia, angústia e de vertúbio e de blasfêmia, porque chegando são os filhos, parto estão para dar à luz. Porventura o Senhor Deus terá ouvido a palavra de Rabsaque, a quem o rei da Síria, o Senhor, enviou afrontar. Ele começa a falar. Aí no versículo 37, 14 diz: e recebendo, pois, o rei Ezequias as cartas nas mãos do mensageiro, e lendo-os, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante ao Senhor. Segundo momento, nesse mesmo capítulo, aqui no versículo 14, ele recebe novamente ali a carta. Ele recebe a carta das ameaças, porque antes ele tinha ouvido falar. E neste momento ele recebe a carta. E ele pega essa carta e ele apresenta diante do Senhor. Você pegou o resultado do teu exame. Você pega a sua carteira. Pega o que tiver na tua mão e apresente ao Senhor. O rei Ezequias recebeu a carta de ameaça. Ele estendeu perante o Senhor. Você tem estendido a tua causa diante do Senhor? Diante daquele que tudo faz? Olha que o rei Ezequias pegou, ele estendeu a carta ao Senhor. E além dele estender a carta ao Senhor, e orou. 37:15, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo. E o rei Ezequias faz uma oração ao Senhor. Com a carta na mão, com o teu pedido, com o teu processo, com o resultado do teu exame,
com a notícia do médico, apresente ao Senhor. E o rei Ezequias orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a quem habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ele começa a oração engrandecendo o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu. Ele engrandece o nome do Senhor, reconhece o Senhor como o Senhor dos exércitos. Ele reconhece como Deus de Israel. E ele continua orando, e ele ora e diz: inclina, Senhor, o teu ouvido. Ouve, abre, Senhor, os teus olhos, e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então o rei Ezequias começa a oração dele falando que ali era o povo de Deus e que o rei estava mandando ali algo para afrontar aquele povo, para afrontar o Deus vivo. Aí ele diz: é verdade, é, Senhor, que os reis da Síria assolam todas as nações da terra e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos da mão, assim saberão todos os reinos da terra que só o Senhor é Deus. O rei Ezequias ora e fala: Senhor, me livre dessa situação, porque só assim eles vão saber que o Senhor é Deus. Que o Senhor venha livrar todo o sofrimento, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade da sua vida, para que as pessoas possam saber que o Deus de Israel, ele vive, e para que possam reconhecer, através da operação do milagre da sua vida, que somente tu, nosso Senhor, é Deus sobre a sua vida. Então, Isaías, filho de Amós, mandou Ezequias assim dizendo: Deus de Israel, quanto ao que pedisse acerca do Senhor, do rei da Síria, ele começa ali a falar, ele começa a orar. Aí no versículo, agora vamos para o versículo 28, diz: porém, a resposta do Senhor diz: porém eu conheço o teu assentar, o teu sair e teu entrar, e o teu furor contra mim. Deus começa a dizer, e ele diz mais: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás nesta cidade, nem lançará flecha nela alguma, tampouco virá perante a ela um escudo, e levantará a trincheira contra ela. Então o Senhor aqui, ele vai responder. E ele vai responder, olha a resposta da oração verdadeira e pura. 37, 36 diz assim: então saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial do Assírio 185 mil deles. Um único anjo. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Então, o rei Ezequias, ele recebe a notícia negativa. Ele vai ao Senhor. Ele apresenta a carta, a ameaça que ele recebeu. E Deus responde. E que Deus venha responder o teu clamor, a tua oração neste momento. E vamos orar. Ó poderoso Deus, que seja manifestado, Pai, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Ó eterno Deus, responde, Pai. Inclina os teus ouvidos, como o Senhor inclinou o ouvido para ouvir a oração do rei Ezequias. Pai querido, na opção, Pai, ali neste momento o rei Ezequias, ele não tinha outra opção. E ele orou ao Senhor, e da mesma forma agora sim, nós oramos a Ti, para que através dos milagres que o Senhor venha operar na vida de todos, Senhor, fique sabidos que só o Senhor é Deus. Seja a área financeira, seja a saúde, a área espiritual, seja a área que for, para que o Senhor possa reinar em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Ó poderoso Deus de Israel, eu te peço tudo isso, Senhor, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.